Pessoal, graça e paz, como vocês estão? Bom, sejam bem-vindos, a mais um vídeo desse canal. No vídeo anterior eu falei com vocês sobre obediência, eu trouxe aqui um pouco para vocês sobre obediência, sobre escolhermos obedecer a Deus, independente das circunstâncias, independente aos nossos olhos, se faz sentido ou não. E hoje eu quero falar com vocês sobre obediência completa, tá? É uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Em complemento ao vídeo anterior, e hoje eu quero trazer aqui para vocês. No livro de 1 Samuel, no capítulo 15, vai contar ali a história onde o Senhor rejeita Saul, né? Onde o Senhor rejeita Saul. O Senhor dá uma ordem para Saul, o Senhor fala assim: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. E aí, Saul vai e convoca os homens para atacar. E no no versículo 9, fala assim: mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Aqui é sobre a meia obediência. Meia obediência é desobediência. A ordem de Deus para Saul foi: vá e acabe com todos os amalequitas. O que Saul fez? Poupou alguns, o que era agradável aos olhos dele, o que para ele era inútil, ele guardou. O que era inútil, ele desfez e poupou o que era bom. Só que a ordem de Deus era: desfaça de tudo. E aí, como consequência, o Senhor fala que, arrependa-me de ter posto Saul como rei. É onde o Senhor abandona ali Saul pelo que ele fez, né? E o que nós tiramos de lição como isso, sabe? Quantas vezes o Senhor nos dá uma direção, né? E a gente quer fazer pela metade. O Senhor fala: faz assim, 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 assim. E a gente vai e quer fazer pela metade. A gente quer ter meia obediência. E no livro de 2 Tiago, na palavra de Deus, fala que o seguinte: quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Então, a nossa obediência ao Senhor tem que ser 100%. Nem 99, nem 90, nem 50, tem que ser 100%. Se o Senhor falou, faça assim, precisamos fazer exatamente assim. Deus deixou ali as leis, os mandamentos pra gente cumprir, e a gente precisa fazer exatamente daquela forma, sabe? Que o Senhor tem nos direcionado a fazer. Aqui, Deus deu uma direção para Saul e ele simplesmente seguiu ali o que era viável aos olhos. E aí, para tentar amenizar a situação, ele vai e oferece para Deus o sacrifício daqueles animais que ele pegou para ele, quando Deus pediu para eliminar tudo. Deus não falou com ele: pega os animais e me oferece sacrifício, né? E é onde o Senhor fala: Samuel disse a Saul: fique quieto, eu direi a você o que o Senhor me falou esta noite. É onde o Senhor fala: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto a que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. Quantas vezes a gente quer sacrificar, ao Senhor, fazemos promessas, fazemos jejum, não que isso seja errado, tá, gente? Porque também faz parte da nossa vida cristã, mas aí nós queremos fazer jejum, fazer promessa, fazer isso, fazer aquilo, mas e a obediência? Onde está? Quando Deus já falou conosco, quando Deus só quer que somente nós obedecemos, né? Eu falo isso porque o Senhor trouxe muito isso ao meu coração, porque eu tenho vivido um tempo onde eu tenho visto o Senhor direcionando, o Senhor fazendo algumas coisas aqui na minha vida, né? E tenho visto a direção de Deus.
né? E aí o Senhor tem me conduzido a gravar vídeos aqui pro canal. Esse canal eu já tinha criado alguma vez e não estava trazendo vídeos pra cá. E o Senhor tem me levado a gravar vídeos, a viver um novo tempo, viver uma nova fase, recomeçar tudo novamente. E é onde eu só fiz uma metade, a outra ainda estava estagnada, né? E é onde o Senhor trouxe isso, obediência completa, sabe? Ou você faz ou você não faz, porque a meia obediência é desobediência, né? E aí às vezes a gente questiona o Senhor, por que isso, por que aquilo, né? A gente busca entender primeiro para depois fazer. Se Deus falou, faça assim, precisamos fazer exatamente assim, né? E às vezes a gente acaba que se frustra com o Senhor porque a gente cria grandes expectativas, né? A gente coloca o Senhor ali numa caixinha e acha que Deus tem que fazer exatamente daquele jeito que a gente imaginou, que a gente projetou. Quando o Senhor, ele faz da forma que ele quer, porque ele sabe o que é bom para nós, ele sabe o que é o melhor para nós, né? E toda a direção, tudo que o Senhor nos direciona a fazer é para o nosso bem, é para que a gente não seja corrompido, é para que a gente não se desvie, para que a gente não perca o foco, para que no fim das contas todos nós sejamos aprovados por Deus. Então o que eu tenho para trazer para vocês aqui é isso. A meia obediência também é desobediência, tá? Ou a gente faz por completo, ou a gente não faz. Aqui Saul, por um erro dele, Deus o abandonou e colocou ali Davi no lugar dele, né? Colocou Davi no trono. E para tentar amenizar o que ele fez, ele vai e oferece-lhe os sacrifícios, sendo que Deus não pediu sacrifício, Deus pediu obediência. Então, às vezes, você e eu quer sacrificar, quer fazer quando Deus está pedindo de nós obediência, e obediência completa, tá? Porque aqui, Saul obedeceu quando Deus falou, vai, ele foi. Porém, ele não cumpriu 100% a missão. Ele foi, despojou o que para ele não era útil e o que para ele era bom, ele guardou, sendo que Deus falou para acabar com tudo. Então, se Deus tem falado conosco, faça isso, faça aquilo, vai para cá, vai para lá, que a gente faça. Que a gente não olhe somente aquilo que é agradável aos nossos olhos, que a gente não busque fazer somente aquilo que é agradável pra gente. Isso aqui é bom, isso aqui convém, né? Que a gente não busque fazer só aquilo que nos convém, que a gente faça aquilo que o Senhor direcionou e cumpra fielmente cada palavra, cada instrução do Senhor, porque a gente vê na Bíblia que todos que tiveram sucesso, todos que avançaram cumpriram fielmente a palavra do Senhor, fizeram exatamente tudo que o Senhor pediu. A gente vê lá no Jericó, né, quando as muralhas elas caem, o Senhor fala, dê 7 voltas, faça assim, e eles fizeram exatamente, né? Eles não questionaram, não deram 6, não deram 5, eles fizeram exatamente como o Senhor ordenou e viveram grandes milagres, né? E conquistaram ali a cidade. Então, é obediência completa, né? Outro caso também que o Senhor trouxe ao meu coração foi o caso de Naamã, né? Que ele estava ali com a lepra, ele vai até o profeta e aí o profeta fala com ele, vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. E ele questiona, por que o Jordão? Logo eu que sou um rei. E aí, com muita resistência, ele acaba, né? Ele tem a resistência no primeiro momento, mas ele acaba fazendo aquilo que o profeta falou para ele fazer, né? Mergulha 7 vezes e é curado. E se ele buscasse entender? E se ele buscasse, não, eu vou fazer 5 vezes? Não teria sido curado, ele não teria recebido o milagre dele. E nesse caso de Naamã, a gente vê que o Senhor também queria quebrar nele o orgulho, porque ele fala, eu que sou um líder, eu que sou isso, eu que sou aquilo, por que logo o Jordão, que era considerado ali um rio sujo, que ele até fala, né? E ali a gente vê claramente Deus querendo quebrar o orgulho de Naamã, né? Então, muitas vezes, algumas instruções, alguns caminhos que o Senhor vai nos levar a fazer para quebrar o nosso orgulho, para que a gente não se ache, para que a glória seja totalmente do Senhor, sabe? Porque nós estamos aqui para honrar e glorificar o nome de Deus, sabe? Então, muitas vezes, esses caminhos, tudo isso é para que o nome de Deus seja glorificado através da nossa vida,
sabe? O Senhor tem me levado muito a refletir nisso. Às vezes o Senhor coloca sonhos grandes, projetos grandes no nosso coração e a gente pensa assim, Senhor, isso eu não consigo fazer. De fato, sozinho nós não conseguimos, né? Mas com a ajuda do Senhor a gente avança, nós conseguimos. E no fim de tudo isso, o nome de Deus é glorificado. Então hoje, o que o Senhor tem te pedido? Qual que é a orientação? Qual que é o caminho? Faça presente para o Senhor, deposite a sua fé no Senhor e faça. Peça a Ele força, peça a Ele coragem, peça a Ele ousadia, mas faça. Não busque entender, não busque a aprovação do outro, não espere que o outro entenda, como eu falei no vídeo anterior, aquilo que o Senhor falou com você. Apenas faça, mas obedeça por completo. Não faça somente aquilo que você acha que te convém. Faça tudo, por mais que às vezes possa ser que vai doer, sabe? Por mais que não faça sentido pra você, mas Deus tá dando a direção, porque Deus dá. Deus sempre mostra o caminho. Apenas faça. Se tiver que recomeçar, recomece. Se tiver que apagar, apague. Se tiver que desfazer, desfaça. Mas siga fielmente aquilo que o Senhor tem falado com você. E veja o milagre, veja a porta se abrindo, veja coisas extraordinárias acontecendo na sua vida. Porque as portas se abrem, os milagres acontecem quando a gente se posiciona e decide obedecer fielmente ao Senhor. Primeiro a gente obedece, depois a gente vê grandes coisas acontecendo. Eu falo isso porque muitas direções que o Senhor já deu, que o Senhor vem dando, que eu tenho feito, por mais que às vezes sejam passos pequenos, mas desses passos, e aí a gente vê as portas se abrindo, as coisas fluindo naturalmente, porque quando nós estamos debaixo de obediência, coisas incríveis acontecem. Mas obediência por completo, porque meia obediência também é desobediência, que a gente não se esqueça disso, sabe? Que a gente obedeça e viva aquilo que o Senhor tem preparado para nós, em nome de Jesus. E essa foi a mensagem que eu tenho para vocês aqui, né, que o Senhor colocou no meu coração e eu vim trazer para vocês, obediência completa. Espero que o Senhor fale no coração de vocês. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, né? Se o Senhor tocar no seu coração de compartilhar com alguém, que você também compartilhe, que marque essa pessoa aqui, né? E que nós sejamos edificados pelo Senhor em nome de Jesus.